Olá, querido. O propósito da lição de esta semana é mostrar a justiça divina como um dom recebido por graça, mas também como um fruto manifestado na vida do cristão. Quando eu era criança, ouvia as pessoas mais velhas orar pedindo justiça. Elas diziam: cobre-me com teu manto de justiça. E eu não entendia como seria esse manto. O que é justiça para você? Quem é um homem justo, na sua opinião? Você já orou a Deus pedindo justiça? O que você quer que Deus te dê quando você diz: Deus, dá-me tua justiça? Quando você pensa na justiça de Deus, você pensa num atributo divino? Na força que você precisa para obedecer? No perdão? O que é justiça? Bom, de acordo com Jeremias, a justiça não é um atributo, nem uma força, nem uma doutrina, nem muito menos um conceito teórico. A justiça é uma pessoa, é Jesus, justiça nossa. Quer dizer que quando eu peço justiça, Jesus me dá sua justiça, mas Ele vem a mim porque Ele é a justiça. Ninguém pode separar Deus da sua justiça. Ambos são uma mesma coisa. Jesus é a própria justiça. Agora, se este conceito não estiver bem claro na tua mente, cada vez que você intente ou tente ser justo, vai tentar portar-se bem, em lugar de esforçar-se para conservar uma conduta sem erros. Você precisa esforçar-se para não afastar-se de Jesus. Se você sabe que Jesus é a justiça e deseja ser um homem justo, tudo o que você precisa fazer é ir a Jesus, permanecer com Ele, e nele você é feito justiça de Deus. Isto é o que afirma São Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você percebe? São Paulo vai além do que qualquer ser humano pode imaginar. Ele diz que em Jesus o ser humano é feito justiça, e não simplesmente que recebe justiça. Com frequência pensamos que um homem justo é aquele que não mente, não rouba, não mata, cumpre todos os mandamentos de Deus. Isto é verdade, mas só quando esse bom comportamento é o resultado de estar em Jesus e permanecer em comunhão constante com Ele. Porque Jesus é a justiça. Separados dele, o bom comportamento não passa de mero moralismo. E cristianismo, querido, não é moralismo. Cristianismo é comunhão com Jesus. O cristianismo se transforma numa experiência asfixiante, sufocante, se a sua preocupação na vida cristã é simplesmente portar-se bem. Mas é fascinante quando é uma experiência maravilhosa de viver cada dia com a pessoa maravilhosa de Jesus. A segunda parte da lição nos leva a meditar num texto de Paulo, que está em Romanos 10, 3, e diz assim: porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Este é o grande perigo que os cristãos corremos: confundir as coisas. Pensar que Deus está simplesmente preocupado em que nos portemos bem e pratiquemos obras justas. E claro, querido, que Deus gosta de ver obras de justiça na vida de seus filhos, mas como um resultado e não como a causa. Você não é justo porque pratica obras justas. Você faz obras justas porque é justo. O primeiro que você precisa fazer na vida cristã é ir a Jesus e não tentar fazer sua própria justiça. A justiça humana é como trapo de imundícia para Deus. Por quê? Porque é apenas aparência. Esse era o problema dos fariseus nos tempos de Cristo. Se esforçavam para ser bons, mas só por fora. No fundo, não passavam de gente pecadora. E Jesus chamou eles de sepulcros caiados, branco por fora, mas osso e carne podre por dentro. Para ser um bom cristão, não basta fazer coisas boas ou justas. É preciso ser justo.
E se é justo somente quando se vive uma vida de comunhão diária com a pessoa justiça que é Jesus. Entramos agora na terceira parte da lição desta semana. Esta parte nos leva a pensar em Romanos 5:17. Romanos 5:17 diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Aqui se fala de dois reinos. O primeiro reino é o reino da morte que entrou através de Adão. Se você ler em Gênesis 5 o livro das gerações de Adão, verá que há uma dramática repetição da expressão e morreu, e morreu, e morreu. Todos morreram, porque com a queda de Adão entrou o reino do pecado e, consequentemente, o reino da morte. Mas agora Paulo diz que também por isto é, por Jesus, entrou o reino da justiça, o reino da vida. Olha como Paulo coloca a vida como um sinônimo de justiça. Justiça é vida, vida plena, vida exuberante. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e para que tenham vida em abundância. Como se consegue essa vida abundante? Ou melhor, o que é a vida abundante? Romanos 5:19 traz a resposta. Diz: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de muitos serão feitos justos. Veja como Paulo relaciona a desobediência com a morte e a obediência com a vida. Pena que o ser humano acha que obedecer lhe tira a liberdade. E que sem liberdade não pode viver a vida abundante que gostaria de viver. Agora, Deus pensa de outra maneira. O que tira a tua liberdade, o que te torna infeliz, o que te leva em direção da morte, não é a obediência, mas é o pecado ou desobediência. Talvez, por isso, o pecado, no idioma grego, é amartia, que significa errar o alvo. Quer dizer, você se esquece da vontade de Deus, deita para um lado os princípios da santa lei de Deus, escolhe seus próprios caminhos, querendo ser feliz, e qual é o resultado? A morte, a infelicidade, a desesperação. Ou seja, você errou no alvo. Mas agora vem Jesus e obedece, e por sua obediência traz a vida, te oferece sua justiça, sua vida abundante. Mas esta vida abundante envolve obediência, porque sem ela você tornaria de novo para o reino da morte. E é justamente o tema da obediência a quarta parte da lição desta semana. A obediência nascida da justiça divina é a verdadeira prova de seu amor por Cristo e o segredo para descobrir a vontade de Deus na sua vida. Algumas pessoas se resistem a entregar a vida a Deus por completo. Essas pessoas têm medo que Deus possa mudar os planos egoístas do ser humano. E claro que Ele pode mudar esses planos. Mas, queridos, os planos divinos são infinitamente superiores aos planos que nós podemos ter. Se Deus quebrou as estruturas nas quais você confiava, é porque Ele tem algo melhor para você. Apesar disso, muitos cristãos se perguntam: mas por que é tão importante obedecer? Acaso Jesus já não obedeceu em nosso lugar? Acaso Ele já não nos deu a sua justiça? Querido, deixa-me compartilhar alguns princípios básicos que vão ajudar você a entender o valor da obediência. Em primeiro lugar, você deve obedecer porque Deus diz que deve obedecer. E somente isto já seria motivo suficiente para obedecer. Em Jeremias 7:23, Deus ordena o seguinte: mas isto lhes ordenei dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Aqui Deus está falando de obediência, e diz que al obediente nunca vai-lhe mal, só
vai-lhe bem. Olhe, embora para Deus os sacrifícios de animais no Velho Testamento eram importantes, Deus valorizava muito mais a obediência do que os sacrifícios.